1 Reis 17, 1 e 7, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A palavra do profeta se cumpriu. Agora 18, versículos 1 e 2. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Agora versículo 17 e 18 do capítulo 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora capítulo 18, versículos 41 a 46, que diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de muita chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis que aqui eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Forte, né? Essa passagem desde o capítulo 17, mas se nós nos aprofundarmos mais no capítulo 16 também, nós encontraremos algo a respeito. Acabe, como nós ouvimos falar, foi o 7º rei de Israel e substituiu seu pai Onri, considerado um rei relativamente forte. Acabe foi conhecido como um ótimo político, mas fraco espiritualmente. Acabe foi reprovado diante de Deus, como diz lá no primeiro rei 16, versículo 30. No seu reinado de Israel sofreu muito, sofreu uma terrível seca, tudo por conta de uma influência maligna inserida ao reinado de Acabe. Aliás, começou no reinado do seu pai Onri. Além de Acabe ter andado segundo o pecado de Jeroboão, como seu pai também andou, ele se casou com Jezabel, mulher que adorava e servia a um deus inexistente, um deus pagão, Baal. Segundo o capítulo 16, Acabe irritou ao Senhor de todas as maneiras, construindo altar, construindo ídolo e mais, adorando. E Deus então envia o profeta Elias a Acabe, como nós acabamos de ler, e profetiza uma terrível seca que assolaria toda aquela nação. E durante esse período de escassez, meus queridos, Deus ordena a Elias que vá para um determinado lugar, onde Elias seria alimentado por corvos, e ali ele beberia da água do ribeiro de Querite, que passaria do lado onde o Senhor mandou com que Elias se escondesse. Mas como a seca foi devastadora, passado algum tempo o ribeiro se secou também, onde Elias matava a sua sede. E Deus logo manda Elias ir para um lugar chamado Serepta, e ali seria alimentado por uma viúva, aquela viúva da farinha na panela, né? Nós lembramos daquela viúva da farinha na panela, onde Elias ressuscitou o seu filho que havia morrido, dentro dessa mesma época, e isso aconteceu. Deus manda com que Elias vá para esse determinado lugar, porque ele seria alimentado por essa viúva, a viúva de Serepta. E Deus manda que Elias se apresente a Acabe no capítulo 18, como nós acabamos de ler. Mas antes disso, Acabe chama o seu servo Obadias
E se dividem os dois a caminhar pelas terras a procurar pelo menos uma gota de orvalho. Olha só as palavras de Acabe, ele queria encontrar pelo menos uma gota de orvalho. E chamou seu servo Obadias para procurarem sobre as terras essa provável gota de orvalho. Mas chega o momento que Acabe se encontra com Elias, e Acabe responsabiliza a Elias pela fome, pela seca que assolava a Israel. Elias então abre o verbo diante do rei Acabe e diz para ele o motivo daquela desgraça toda que invadira a nação de Israel. No versículo 18 e 19 dos capítulos 18, diz o seguinte, capítulo 18, versículo 18 e 19, quando Acabe diz: és tu, perturbador de Israel, versículo 18 e 19, ele fala assim: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Ou seja, quando Elias profetizara essa seca, devido à idolatria, devido à reverência a ídolos, ao altar oferecido, aos sacrifícios oferecidos por Acabe a ídolos, a seca invade Israel e Elias profetizara contra esses atos de Acabe. E realmente isso aconteceu, a seca veio de forma devastadora, e quando, alguns anos depois, mais de 3 anos depois disso, Acabe se encontra com Elias e responsabiliza Elias por essa seca. E Elias explica para ele que é o pecado do pai, honre, e dele próprio, do Acabe, a causa de ter vindo essa seca, essa escassez na nação toda de Israel. E assim se fez, todo Israel se reúne no Monte Carmelo, quando Elias pede para que reunisse todos os profetas de Baal, que seriam 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azerá, que comia na mesa de Jezabel. E Elias pede para que todos eles e também toda a nação de Israel se reunisse no Monte Carmelo, porque ali ele desafiaria o Deus Baal e os deuses pagãos a qual Acabe e todos os Israel serviam. E Elias falou: aquele que realmente vencer, que fizer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus, esse é aquele que reina e vive para todos sempre. E Elias sugere ao povo a decidir entre servir a Deus ou servir a Baal, que aquele verdadeiro Deus seria o vencedor e que todo o povo saberia quem era o verdadeiro Deus. Vocês ou sirvam a Deus ou vocês sirvam a Baal, decidam. E houve aquele desafio, e os profetas de Baal, todos nós conhecemos essa história, ficaram durante quase todo o dia invocando a Baal que descesse fogo ali no holocausto, e nada aconteceu, ao ponto de Elias zombar de todos. Quem sabe Baal está dormindo, de repente ele viajou, talvez ele não pode escutar vocês, mas quando Elias pede ao Senhor para provar o seu poder, aí sim, desce fogo dos céus, queima todo o holocausto, até as pedras que estavam sobre o holocausto foram consumidas a cinza, e Deus provou e mostrou ali que ele realmente é o Deus Todo-Poderoso, e todo o Israel se prostrou diante de Deus a adorá-lo e dizer: só o Senhor é Deus. Glórias ao nome do Senhor. E depois que todos os profetas de Baal foram destruídos, os profetas de Azerá foram destruídos, queridos, que a idolatria, a reverência a ídolos não existia mais, aí Deus manda Elias avisar a Acabe que haveria de chover, e o rei se pôs a festejar a notícia. Quando Elias fala: pode se preparar que chuva vai descer, e não haveria como duvidar do profeta Elias. E assim Acabe se pôs a festejar. Enquanto Acabe festejava, Elias então começa a orar mais intensamente. No versículo 43 a 46, ele manda o seu moço ir lá e conferir se haveria um sinal de chuva, e não tinha. Vai lá 7 vezes, na 7ª vez ele vem e fala: tem um sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ali foi a evidência que Deus iria cumprir o que haveria dito. E o profeta acreditou. É impossível, querido, uma nuvem num céu todo azul
e muitos anos sem chuva, ser evidência de chuva, mas a fé do profeta dizia, haverá de acontecer. Queridos, o mundo inteiro tem olhos voltados para o nosso Brasil. Nós temos tudo aqui em nossa nação. Começa a imaginar Israel. Quando o irmão Airan está lendo aqui a leitura diária, todos os dias, está em Deuteronômio, já passando para o capítulo 8, falando de Deus cuidando da nação que entraria na terra prometida, ali eles teriam tudo. Assim é o nosso país, querido, nosso país tem tudo, e o Brasil é alvo do mundo inteiro. Os olhos estão voltados para o nosso país, nós temos de tudo que uma nação rica e poderosa precisa ter. Temos um solo fértil, temos ouros, temos pedra preciosa, muitas nascentes hidrográficas. Até petróleo nosso país tem, coisa que pouquíssimas nações do mundo têm o privilégio de possuir. Mas embora em meio a toda essa fartura, toda a riqueza que temos, somos uma nação escrava de outras nações. Desde o início mais ou menos dos anos 1530, quando o Brasil passou pelo processo de colonização, querido, essa terra já recebeu influências de várias tradições religiosas, misticismos, paganismo, influência de ídolos de vários gêneros. E com isso, o Deus único e verdadeiro nunca foi considerado o único Deus verdadeiro do nosso país. No Salmo 33, versículo 12, nós vemos ali o salmista dizer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a qual escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É hipocrisia, querido, dizer que Deus é o Senhor do Brasil. É hipocrisia dizer que Deus é o Senhor do Brasil, sabe por quê? Porque Deus só será Senhor do Brasil o dia que Ele for o único. O dia que Ele for o único, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, com nada. A glória é somente sua, querido. Elias sugeriu ao povo escolher entre servir a Deus ou servir a Baal. O Brasil precisa decidir entre servir a Deus e servir ao paganismo, a deuses inexistentes. É preciso que o Brasil se conscientize disso. O Brasil tem sim muitos salvos, muitos homens guerreiros de oração, muitas mulheres de oração, mulheres de Deus, homens de Deus. O Brasil tem muita misericórdia de Deus, mas não tem o senhorio de Deus na nossa nação. Nós não temos o senhorio total, 100% de Deus. O inimigo se apoderou dessa terra, querido, e tem preparado os seus demônios para minar a vida dos habitantes desta terra, inclusive através da política. Infelizmente, muita gente não tem coragem de falar isso aqui agora, mas importa obedecer aquilo que Deus está mandando dizer. As igrejas estão amordaçadas. A igreja vive amordaçada porque, se falar a verdade, é destruída. Como se isso não fosse o papel da igreja. Leis satânicas que destroem famílias. Leis satânicas que invadem o coração das nossas crianças nas escolas. E hoje nem é mais de maneira sutil, não, querido. Antigamente o inimigo entrava de maneira sutil, de maneira subliminar. Hoje ele está entrando na vida das crianças de maneira... Você consegue ver a olho nu, descaradamente. As crianças estão sendo invadidas, bombardeadas com malignidade, com imundícia satânica. Organizações que dizem ser igreja do Senhor, mas na verdade é uma agência do inferno, comandadas por demônios que manipulam homens e mulheres e jovens até, queridos. Pessoas que têm o conhecimento da palavra, que têm uma espada em suas mãos, mas não usam essa espada para destruir o mal, e sim para destruir aquele o qual Jesus morreu e ressuscitou em favor dele. É preciso dizer a verdade, querido. A política do Brasil está sob influência de uma seita maligna. Não preciso falar qual que é. Se você pesquisar lá em qualquer lugar, até no Google, você vai encontrar: a política brasileira está sob influência maligna.
Uma seita demoníaca invadiu a política brasileira e está querendo comandar a nossa política. A nossa incumbência como homens e mulheres de Deus é orar em favor dos nossos governantes, em favor da nossa nação e também em favor da igreja do Senhor, que está pingada em vários lugares do nosso país. Uma seita satânica que pode levar o país ao abismo breve, queridos. E o pior, muitos líderes que parecem cristãos envolvidos nessa seita. Tem muitos políticos, muitos cristãos também, queridos, que são membros dessa seita demoníaca e maligna, dividindo as suas atenções entre Deus e Baal. Por isso que o Brasil, querido, ele não se acerta, são corrupções invadindo as nossas casas. A saúde não tem jeito, a segurança, o Brasil perece, sendo uma nação rica, mas uma nação escrava, porque o Brasil não tem Deus totalmente como seu Deus. Deus não é 100% Deus do país, coisa nenhuma, é hipocrisia dizer que é. Infelizmente essa é a verdade. Não adianta, se Deus não for o único, a nação nunca será prevalecente. Se Deus não for o único, nunca seremos uma nação forte e prevalecente. Um dia, querido, consagraram a nação a um Deus inexistente e querem brincar que Deus é brasileiro. Ah, Deus é brasileiro. Como se o Brasil nascesse antes de Deus. Deus não divide espaço com Satanás. Eu quero ler com você 1 Crônicas 7,14, no livro de 1 Crônicas, que diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma condição, há uma esperança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é o povo do Senhor que mora aqui na terra? Somos nós, é você, sou eu, a Irã Rolim, a Iraci, a irmã Cristina, a irmã Regina. Essas pessoas que intercedem pelo nosso país. Você que foi alcançado pela graça de Deus, querido, salvo e lavado no sangue de Cristo. Não se corrompa, querido. Um dia Jesus virá buscar a sua igreja e você não pode ficar. O Brasil não pode perecer, queridos, pelo erro dos outros. Morra em favor do evangelho, mas não se corrompa. Morra, porque o melhor está por vir, está te esperando. Enquanto Israel servia Baal, a ira de Deus assolou a nação com fome, sede e morte. E só trouxe prosperidade, paz e vida quando os ídolos foram destruídos. Assim será com o Brasil, se isso acontecer. Amanhã, queridos, 7 de setembro, estarão comemorando independência do Brasil. Mas independente do quê? Independência de quê que nós estaremos comemorando amanhã? Seria mesmo melhor comemorarmos a dependência do Brasil, a dependência de Deus. Você, cristão, não se corrompa, não esmoreça. Continue orando pelos nossos governantes. Coloque o nosso presidente, coloque os prefeitos, os governadores no altar do Senhor. Outro dia eu tive que falar com uma pessoa que de repente está até ouvindo esse programa agora, que é até um pastor que estava denegrindo a imagem do presidente, ao invés de abençoá-lo e abençoar suas ovelhas. Eu falei para ele que ele deveria orar pelo presidente, não denegrir nas redes sociais o nome do presidente, porque isso não é o papel do cristão. O papel do cristão é abençoar os nossos governantes, mesmo que eles estejam servindo a Baal. É orar em favor deles, assim como Elias